Eu acho que tem certos momentos que nem a review quer aparecer por aqui. Quem é vivo sempre aparece e sejam bem-vindos a mais uma review da semana passada. Pois é, eu tava gravando minha review há 1 hora atrás e eu me dei conta que o meu microfone estava mutado. Vamos começar de novo essa gravação. Bora lá para mais uma review da semana passada aqui com vocês. Desculpa a demora, bora lá. Um episódio interessante, traz a Mitty de volta. E assim, o episódio já foi, eu quero trazer um pouquinho do resumo e a gente se focar bastante nos comentários. Então, seguindo, bora lá, deixa seu like, não esquece de passar meu link do Amazon. E é isso aí, sejam bem-vindos a mais uma review. Bora lá. Seguinte, o episódio começa com a aparição do Amityville em um submarino. Na verdade, um submarino que está ali do lado da costa de uma ilha. Assim, ele está numa ilha. E nessa ilha a gente encontra o Amityville e o Ceruled. O Ceruled que está cortando algumas lenhas. E eles devem estar passando o último ano, né, nessa ilha. Depois da abertura, já pula para o momento aonde a Liko, né, lembra, ela havia sido chamada no episódio passado pela Connie e o Zir a investigar as situações do Amityville. Eles precisam da ajuda dela. E eles vão até a casa do Amityville. A Liko fica meio sem graça, né, de chegar chegando na casa dos outros assim, mas eles afirmam que eles têm autorização do próprio pai do Amityville e do Humber, porque eles querem encontrar de todas as formas o Amityville. Bom, eles explicam o que de fato rolou, né? Toda essa situação em relação ao Amityville, eles não têm noção aonde ele pode estar, desde os acontecimentos de Laqua, mas eles contam a situação com o Spinel e os exploradores, que o pai do Amityville já não é mais o chefe ali, né, da Exceed, quem controla tudo é o próprio Spinel, e o pai do Amityville ficou mais de escanteio. Não só isso, a Liko começa a observar uns quadrinhos que a gente já viu no passado da família do Amityville. Ela vê primeiro, né, ela lembra aquele grande quadro que ela encontrou na escadaria, e depois, em observar os outros quadros, ela vê a mesma mulher. E eles dizem que é a mãe do Amityville, dizem que ele perdeu a mãe quando era pequeno. Então, é isso. Mas ela se pergunta ali o Sharkdet. Ele diz que esse Sharkdet é o Sharkdet do Amityville, que hoje é Ceruled, e que ele encontrou esse Pokémon numa ilha, naquela foto que eles tiraram ali, junto com a mãe dele, etc. Então é uma foto bem bonita. E a Liko se pergunta, onde será que é essa ilha, hein? Já cantou a bola. Por quê? Porque a gente acaba se conectando com a possibilidade do Amityville estar nessa ilha. Talvez ele tenha memórias desse local. E ele tem, de fato. Porque eles ligam pro pai do Amityville e ele diz que foi uma única viagem que eles fizeram, porque eles não tinham muito tempo para viajar. E o Sharkdet, inclusive, né, foi até dito também que foi um Pokémon que fez muita companhia ao Amityville. Então o Amityville ele é inseparável. Eles se conheceram lá nessa ilha. E aí ele acaba passando as informações da ilha pra Liko e pros outros. Só que o Spinel acaba chegando e ele tem que desligar, né, a ligação. Depois ele iria manter eles mais informados sobre o local. E o Spinel só deu uma passadinha ali pra ver se tava tudo bem, tudo ok. O pai do Amityville tem que levantar, fazer aquela cortesia, né, fazer aquela sala, porque ele foi meio que rebaixado, mas ele continua respeitando a hierarquia. Então, enfim, de qualquer forma, a gente parece, assim, vou ser bem sincero, que o Spinel tava meio que espionando, sabe? Mas ele vem e fica ali, assim, se metendo pra ver se consegue tirar alguma coisa. É a impressão que eu tenho. E o Crave, que é o pai do Amityville, acaba falando pra ele assim, olha, sobre as feras de Hakurion, aí o Spinel interrompe ele e fala, não, deixa isso quieto, a gente já tá resolvendo, não tem problema nenhum, confia em mim, é muito seguro, e aí ele fecha a porta e vai embora. Bom, o pai do Amityville passou as informações, bora pra essa ilha. Nessa ilha, a Liko vai com um barco junto com o Zir e a Konya. A Konya serve umas comidinhas ali de gato pra Meowscarada, ela fica toda encantada com a Meowscarada, mas ela se segura pra não se derreter ali. Assim, eu queria muito que eles dessem um miau contraparte do miau da equipe Rocket pra eles. Principalmente no caso da Konya. Acho que seria interessante. Eles já são a contraparte, querendo ou não.
não são, assim, tão abobalhados e divertidos como são Jesse James, mas acho que seria interessante fazer uso desses miaus. De qualquer forma, bora pra essa ilha, né? E lá na ilha já está anoitecendo e o Amityville tá fazendo uma fogueirinha junto com o Ceruled e eles vão comer algumas berries. O Amityville passa a ter alguns flashbacks, principalmente de um ano atrás. Ele começa a relembrar que, tipo assim, já faz um ano que a gente tá aqui. E muita coisa aconteceu, né? Porque ele acaba lembrando o momento que ele se despede de Konya e Zir, diz que não quer que eles o sigam, que ele tinha que resolver as coisas com o Humber. E aí corta para uma cena de alguns outros membros dos exploradores seguindo ele, perseguindo ele. Provavelmente por conta de toda a situação dos próprios exploradores, porque ele havia sido, né, expulso dos exploradores. Então, ele estava sendo perseguido. Isso pode também ter um contexto em relação ao próprio pai e o Spinel. E aí ele acaba encontrando um submarino. Ele entra nesse submarino e desse submarino ele vai para a ilha que ele conheceu quando era pequeno, onde ele conheceu o Sharkdet. E aí, ali ele encontra velhos Pokémon que ele deve ter encontrado quando ele morava por ali, né, o Sharkdet, e também o Amityville deve ter reencontrado com alguns Pokémons que ele conheceu enquanto ele passou as férias por ali. E ele pede autorização para ficar na ilha por um tempo. E ali ele ficou. Usou das riquezas naturais da ilha para sobreviver. Mas ele se diz muito angustiado, triste, porque ele falhou. Ele falhou com o avô, ele não consegue encarar o próprio pai, ele falhou com os exploradores, ele falhou com Laqua, então ele sente um grande peso de fracasso em tudo que ele tentou fazer e nada deu certo. E aí, do nada, ele vê no horizonte alguém chegando. É a Liko, no barco, junto com Konya e Zir. Ela manda um oizinho. E é até interessante a gente contextualizar uma coisa aqui desse flashback do Amityville, antes da gente partir para esse reencontro, porque ele lembra de uma cena com a mãe, onde a mãe vira pro Sharkdet, ainda, né, não Ceruled, e fala para ele assim: eu quero que você proteja o meu filho. E ele promete que vai proteger. Isso remete muito a uma situação que aconteceu com a Liko agora, né? E a Liko vai citar uma coisa muito semelhante, que vai mexer com o Amityville também. Bom, o encontro acontece. Eu achei bem legal esse momento, pra ser sincero. Eles acabam se reunindo ali, ele fica muito feliz. Acho que é uma das poucas vezes que a gente vê o Amityville, de fato, com um sorriso genuíno. E acho que ele ficou muito feliz, não só de rever a Liko, mas de rever os amigos, né? Konya e Zir. E eles também ficaram, assim, felizaços por terem encontrado ele. Bom, nesse momento, ele acaba explicando o que ele está fazendo ali. Ele explica toda a situação dele ter se sentido mal. E ele precisava fugir, porque ele não tinha mais o que fazer. Ele tinha sido expulso dos exploradores, não tinha mais o que ser feito. Ainda mais porque, depois da situação toda, para ele já tinha sido encerrado tudo por ali. Mas a Liko alerta ele que o Hakurion ainda existe e o Spinel está tomando conta do Hakurion e fazendo esférias de Hakurion para comercializar entre os treinadores Pokémon. Ele fica chocado, mas assim, ele diz que ele não pode fazer nada, porque não há mais nada a ser feito. E a Liko diz que não. E é interessante porque o Amityville acaba observando o Sharkdet da Liko e pergunta pra ela: você capturou ele? E ela fala: ele prometeu me proteger. E aí ele tem, né, aquele toque assim, por conta do que a mãe dele falou pra ele. E o Sharkdet tá querendo batalhar com o Ceruled a todo custo. E o Amityville fala: não adianta, você não vai ganhar dele. E a Liko fala: você não sabe, agora eu quero batalhar. E o Amityville fala: mas não tem como você ganhar dele. Mas ela fala: a gente não vai saber se eu não tentar. E já é uma mensagem aqui, né? Aquela coisa do tipo: a gente não sabe se a gente não tentar. Você tá dizendo que acabou, mas você foi a primeira pessoa que falou pra mim, quando eu caí naquele buraco junto com você, que a gente tem que se levantar depois de uma queda. Então, se você caiu, levanta, reaja.
E aí, ela quer batalhar pra provar o ponto dela. Assim, eu acho que fica evidente que ela não iria ganhar. Mas fica muito evidente a força de vontade do Sharkdet dela. Que é o ponto desse episódio, né? Pra gente perceber que a gente não pode desistir, a gente tem que continuar. Então, por mais difícil que seja, continue. Levante. Às vezes, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que serve pra você que estiver mal me ouvindo agora. Às vezes, basta levantar da cama, já é uma vitória. Então, assim, é um dia de cada vez. E tente, se esforce. E eu acho que essa que é a ideia do episódio. E aí o Sharkdet, ele vai pra batalha com o Ceruled. Deixo em evidência aqui uma situação que também me chamou a atenção, que foi a revelação de um movimento, além do Ember, do Sharkdet da Liko, que foi o Clear Smog, que ele acaba usando contra o Ceruled, não causa efeito, mas acaba sendo pro futuro um movimento interessante para algumas estratégias. Então acho que o anime traz também esse movimento para esse Pokémon dentro do episódio, justamente já para elaborar futuras estratégias. Eles têm aquele conflito. É interessante porque ele consegue se esquivar bastante dos ataques Ceruled. Assim, a gente vê o suor dele tentando desviar de tudo, é engraçado. Mas ele consegue. E aí, depois de tudo isso, ele leva um ataque, acaba caindo, mas ele levanta com força de vontade e o olhar do Sharkdet muda. E o Ceruled também reconhece isso. E aí o Sharkdet vai pra cima do Ceruled, que não deixava ele chegar perto dele por conta dos ataques, e acaba conseguindo usar um Ember, depois que ele desvia de um ataque muito bem desviado, e ataca o Ceruled em cheio. E aí depois o Ceruled acho que fica com tanta raiva, que foi atacado, e derrota o Sharkdet com um ataque só. Mas não importa, a Liko comemora o fato do Sharkdet ter conseguido tocar no Ceruled, emplacar um dano mínimo que for. Porque o Amit estava dizendo que não ia dar, e o Sharkdet pelo menos tentou. E assim, se fosse outro contexto, outra coisa, talvez mais forte, ele teria conseguido. Porque como a Liko diz, isso pra mim foi importante, pra mim e pra ele. Porque a gente sabe que a gente tem que ficar mais forte. Então, saca só. Foi um momento muito interessante aqui. Depois disso, eu acho que o Amicho cai na real e diz, tudo bem, eu vou ajudar vocês. Eu não quero que Connie e Zir me sigam, eu tenho que resolver outras coisas. Aí ele diz que eles podem agir por dentro dos exploradores, já que o Amicho foi expulso. Então, Connie e Zir podem agir por dentro. Enquanto isso, ele vai resolvendo as coisas que tem que resolver por fora. Connie e Zir entregam pra ele a cápsula do Zygarde, das células, e aí fica subentendido que ele irá coletar essas células em relação ao Zygarde do avô. A gente entende aqui que ele mesmo entendeu que será o sucessor, né, do Gible em relação ao Zygarde. Eles dizem que o Humber quer que ele faça isso. Então ele respeita muito esse pedido do Humber e vai coletar as células. Mas eu gostei bastante desse momento. E a Liko fica muito feliz também, que, né, acaba ganhando um aliado. E ela diz uma frase muito interessante. Por mais que nós estejamos traçando caminhos diferentes, eu respeito o seu caminho. Então, achei fantástico. E aí o Amicho pega o Corviknight e segue rumo às coisas que ele tem que fazer, né? Porém, Connie e Zir informam o Humber. Essa cena foi muito delicada, achei muito legal. O Humber acaba chorando por conta que o Amicho apareceu, né? Então ele fica mais alegre. O Humber ele tem um sentimento muito fraternal pelo Amicho. E o episódio termina com a Agate olhando o Humber conversando. Ou seja, ela já tá sabendo das coisas, porque ela tava olhando pela câmera. E Liko e os outros já no dirigível, indo se divertir um pouco, porque o dirigível tá em manutenção. E o Amicho no seu Corviknight voando, indo ali resolver as coisas que ele tem pra resolver e coletar as células do Zygarde. Episódio bom. Eu acho que, é como eu falei pra vocês há um tempo atrás, isso não é uma crítica.
É mais uma observação. Horizontes, ele... Eu tenho uma coisa com Horizontes que parece que ele tem uma vontade, uma sede de trazer coisas, assim, mirabolantes, plot twists, etc. Mas eu acho que ele não consegue sustentar isso por muito tempo. Porque não tem muito o que fazer em torno disso, né? Eles poderiam fazer alguma coisa mais espetacular em relação a esse desaparecimento do Amityville. Talvez até poderia. Mas eu não sei se eles teriam time. Eu não sei se eles conseguiriam sustentar uma história mais absurda pro desaparecimento dele. Eu nem sei se eles vão conseguir sustentar tão bem a do Fridge. Porque o Fridge, né, disse que ficou ali sem contato por um tempo, mas ele tá resolvendo as coisas. Mas tudo é muito vazio, né? Assim, não tem grandes motivos. Eu fiquei nessa ilha porque eu, assim, né, estavam me perseguindo, eu tava mal, eu falhei, então não tem muito o que fazer. Acho que pela personalidade do Amityville eu até entendo, porque ele é mais obscuro. Mas ainda fica uma sensação meio estranha, né? Então, é uma observação porque eu acho que eles poderiam tratar melhor certos plots, mas foi um episódio ok. O importante, acho que no final do dia, é que o Amityville está de volta. E é isso. A aparência dele mudou, ele deu uma crescida, o cabelo cresceu também. Será que ele vai manter esse cabelo longo, né? A gente vai ver isso nos próximos episódios. Mas o Amityville voltou. Gostei do lance do Humber ter se emocionado. Eu acho que isso caracteriza bastante a relação dele com o Amityville. A Agatha observando tudo. Muito interessante também. Esse lance de os Trovonautas e o Amityville Zirconia meio que, tipo assim, finalmente, acho que já fica mais que evidente que já selaram uma paz ali. E eu acho que é uma coisa que a gente teorizava desde o começo, né? O momento que eles fariam parte dos Trovonautas em algum momento. Eu espero que isso aconteça. Depois que acabarem todas as situações, eu gostaria de ver todos os três entre os Trovonautas. Porém, essa observação fica, né? São situações muito ok. Talvez é o que a gente espera de Pokémon, né? Não dá pra esperar, assim, algo extremamente absurdo. Mas eu esperava algo a mais. No sentido, tipo assim, ele sumiu por muito tempo. Talvez pro Fridge eu entenda, mas um ano desaparecido assim, sem nenhum tipo de contato, não sei. Pra mim é obscuro demais. É o que eu quero dizer. Mas tudo bem. Foi uma decisão dele e a gente tem que respeitar. Episódio, ok. Gostei. Mas o Sharkdet e o Cerulege. Pra mim, acho que fica evidente que esse Sharkdet vai evoluir. A Morouge deve ser, de fato, né, a escolha aqui. Deve acontecer, a não ser que a Pokémon Company invente uma nova evolução, como foi com o Lycanroc na época de Alola, mas eu duvido muito. E esse Pokémon deve acontecer a qualquer momento para rivalizar com a Mewtwo. Eu acho que chegou muito tarde. Tô sendo chato agora sim tô sendo chato. Acho que chega tarde, né? Esse Pokémon aparecendo nesse exato momento. Já com essa luta assim com o Sharkdet para selar essa rivalidade com o Cerulege, é às pressas. Porque, assim, naturalmente, isso teria que ter acontecido lá atrás. As coisas tendo, né, acontecendo devagarzinho e tal. Mas aqui não, o Amityville já apareceu, já vamos fazer a batalha, já vamos dar esse Pokémon pra Lico antes que ele apareça, porque a gente tá acelerando. Então a gente sente uma aceleração. Muito. Dá pra pegar essa aceleração. Tá diferente, né? E a gente pode colocar aí, a gente já tá no meio do ano. Além do meio do ano, a gente está caminhando já para o fim do ano, né? Daqui para frente já a gente começa a caminhar para o fim. E ano que vem, eu não tenho tanta certeza se esse anime continua até a chegada de uma 10ª geração. Se continuar, deve ser algum plot completamente diferente desse que a gente está vendo agora, né? Deve ser uma narrativa completamente diferente de Exceed, de Spinel. Nossa, isso aqui, pra nós, é uma sobremesa do que já aconteceu
na saga anterior. Então, pra mim, isso aqui deve ser bem acelerado, tá? E os acontecimentos a gente deve acabar encontrando, então, nos próximos episódios. Acredito que até o final do ano muita coisa já tem entrado pro seu desfecho. Episódio ok, eu dou 4 estrelas. Não achei um retorno triunfal, mas gosto da batalha. Pra mim, o Shark Death, ele mostra pro que veio. Proteger não só a Liko, mostrar que ele também está alinhado com os sentimentos e a linha de raciocínio da Liko. Pokémon muito importante na mão dela e que também fez ali o seu papel em mostrar pro Amityville que o importante é tentar. Então, bora tentar aí, galera. Não desistam. Um forte abraço. Eu também não desisti. Só tô bem sumidinho. Mas depois eu volto. O canal não vai sumir daqui. Ainda bem. Forte abraço. A gente se vê logo logo. Muito obrigado pela paciência. A gente se vê muito em breve. Tchau.